as duas leituras que nós ouvimos, né? A leitura e depois o Evangelho. O que dizia os Atos dos Apóstolos? Uma coisa muito bonita. Jesus faz as últimas recomendações antes de subir ao céu. São Lucas compreendeu também que essas recomendações eram dirigidas. E dirigidas a alguém. Alguém muito importante. E ele usou o nome Teófilo. Só que Teófilo não é nome próprio. Aqui. Teófilo significa amigo de Deus. E quem é o amigo de Deus? Senão o discípulo. O discípulo é o amigo de Deus. E a união dos discípulos é a comunidade de fé. Então, a nós, os Atos dos Apóstolos se unem. Para que a partir da ascensão de Jesus, nós, discípulos, assumamos a missão. Aquilo que o Evangelho de São Marcos diz, a conclusão do Evangelho. Ide pelo mundo e anunciar o Evangelho a todos. Olha o verbo ir. O verbo ir aí está nessa frase como um pedido, como alguém que está exortando. Não. O verbo aí está no imperativo. Ide. Uma determinação. Não se pode negar e dizer: não foi a mim que Deus em Jesus falou. Quantas vezes durante os séculos os homens negaram e disseram: não foi a mim que Jesus disse. Jesus disse para todos: ide pelo mundo anunciar o Evangelho a toda a criatura. Fazei discípulos meus, para que creiam e sejam salvos. É a comunicação de Jesus com todos. E deve ser a nossa comunicação. Vocês já viram que a própria comunicação, os instrumentos de comunicação, eles são perfeitos? Não. Eles têm falhas. Os profissionais da comunicação, eles não são perfeitos. Eles têm falhas. Por mais preparados que eles estejam, vai ter falha. Mas eles continuam. Eles não param. Eles são capazes de corrigir as falhas. Também no anúncio do Evangelho é assim. Somos perfeitos? Somos acabados? Não. Somos seres em construção. Vai aparecer as nossas imperfeições. E as imperfeições, elas são hoje percebidas de modo claro. Mas podemos corrigir essas imperfeições. Aí aparece alguém que é amigo de Deus e ajuda a gente a corrigir as imperfeições. É a comunidade de fé. Eu sempre gosto daquela ilustração, talvez, não é? Por morarmos, não é? Na cidade e não ficarmos no campo, a gente não vê.
Mas aquele que cuida de uma plantação de abóboras, e quando coloca a abóbora sobre a carroça para transportar, vocês já viram como que a abóbora vem? Nunca viram? Eles amarram a abóbora? Não, elas vêm soltas. E por que as abóboras não caem? Não é? E está numa estrada de terra, não é? Muitas vezes cheia de buraco. Vai batendo, que a abóbora não cai. Porque elas vão se amoldando umas às outras. É por isso que ela não cai. Está vendo? Assim deveria ser também nós na comunidade de fé. Quando alguém mexe com a gente, quando alguém não nos compreende, a primeira atitude nossa é de se rebelar, ofender e se afastar. E aí não conseguimos anunciar o Evangelho. Uma outra imagem que eu gosto muito é a imagem da esponja e do pato. Nós somos esponja, infelizmente. A esponja, ela retém água. Ela vai retendo água, a um ponto que ela já não suporta mais. Você já viu um pato mergulhar na água e sair molhado? Não. Ele chacoalhou as penas, ele está seguindo. Por quê? Existe uma glândula que joga um óleo sobre as penas. Impermeabiliza a pena. Por isso, ele não fica molhado. Ele não retém água. Nós precisamos aprender. Não vou dizer o que aconteceu. Quando essa semana passada eu pedia que rezassem pelos padres, porque pelo simples fato de ser padres, nós atraímos para nós confiança e agressão. Porque quando a gente anuncia o Evangelho, a gente não pode anunciar nós mesmos. Nós temos que anunciar Jesus. Jesus foi agredido. Então, o padre vai sofrer também. Pode despertar sentimentos muito nobres. Onde eu dizia na pregação em Lorena, no encontro de liturgia, que o padre, em qualquer lugar que ele passe anunciando o Evangelho, ele vai ter anjos tutelares, pessoas que rezam por ele, pessoas que vibram com o seu ministério, diante até das imperfeições do padre, porque o padre não sempre é imperfeito, mas eles rezam para que o padre continue a sua missão. Jesus teve anjos tutelares na sua vida. Jesus teve Betânia, o lugar de refrigério, aonde na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele era capaz de colocar o seu coração. Era condenado, mas foi afrontado, foi agredido. Celebrava e exortava nesse ponto da catequese do Papa a respeito sobre a família. E o Papa hoje, no dia das comunicações sociais, o Papa mandou uma mensagem dizendo: a família é o primeiro lugar da comunicação. E aí eu questionava: como que vai a nossa família? A nossa família é uma família de comunicação, é uma família de diálogo.
A própria palavra diálogo, ela tem dois radicais. O radical locus, não é? Que significa palavra. E o radical, não é? Duo, que significa dia. Paz. Entendeu? Então, para que haja comunicação, diálogo é intercomunicação. Aqui estou fazendo um monólogo. Porque é necessário nesse momento eu fazer um monólogo, mas eu não posso viver de monólogo. Na minha relação com as pessoas, eu tenho que fazer um diálogo. Eu falo, o outro escuta, eu me calo, o outro fala. O outro não precisa usar uma palavra grosseira, cala-se. Não, eu me calo na hora certa, quando eu sou uma pessoa de diálogo. Eu sei que agora é o momento do outro falar. Agora, quando eu me ponho em cima do outro, só vai gerar conflitos e problemas. Eu não estou apontando para essa minha irmã, para este meu irmão, para essa outra minha irmã, para esse meu irmãozinho aqui. Eu não estou apontando para ninguém, que é para você que eu estou falando. Eu estou falando para todos, inclusive também para mim. Então, por quê que gera conflitos e agressões? Mas o padre, ele sabe que isso pode acontecer. Todos os dias ele tem que estar preparado. Também nós, quem anuncia o Evangelho, tem que estar preparado. Porque vai enfrentar isso. Agora, a igreja, ela prega o bem, ela anuncia a verdade. A igreja quer que sejamos cada vez mais felizes na nossa casa, uma família mais harmônica, uma família em que o amor é o laço mais profundo de entrega diária. Não é porque está todo mundo bem, até no meio dos conflitos, porque homem e mulher são diferentes. É por isso que se completam. Duas mulheres não podem se completar, dois homens não podem se completar. A banalidade hoje da sociedade moderna. Está vendo? Pode haver determinado tipo de relacionamento, mas não relacionamento familiar. Não chame esses relacionamentos de familiares, porque eles não são relacionamentos familiares. Nós podemos não aceitar, respeitamos. Isso sim, temos que respeitar. Isso que a igreja pede. Embora não aceitando certas coisas, mas respeitamos. Mas a gente não pode inverter as coisas. E hoje há uma inversão tão grande que a gente tem que aceitar tudo para agradar a todos. E quem quer agradar a todos, com certeza vai desagradar a todos. Não tem como, não é? Então, o anúncio do Evangelho, ele vai atingir. Durante os séculos, o Evangelho agradou tantos e transformou tantas vidas, mas desagradou tanta gente. Bem, nós não podemos negar o anúncio do Evangelho a alguém. Não podemos excluir ninguém. Quem vai excluir é aquele que não acolhe o Evangelho. Ele não aceita. Por isso que não é o Evangelho de Marcos, aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. E Jesus não condena ninguém. A condenação vem pela nossa liberdade mal dirigida.
mau direcionamento. Nós é que fazemos a opção. Agora, se a nossa casa, se a nossa família, que é o primeiro lugar da comunicação, houver uma comunicação respeitosa, nossas crianças vão crescer de modo tão bonito e vai começar a transformar essa sociedade que ela está tão sufocada que já está no processo de morte. Nós precisamos acordar. O demônio, ele não quer a transformação da sociedade. O demônio não quer uma vida nova. É muito mais fácil a gente acreditar no Evangelho quando um dos sinais é expulsar demônios, num expulsar enganoso do demônio, aonde o demônio não está. E aí fazem estradalhaço, gritam, conversam com o mal, mas o mal não está lá. O mal é muito mais sutil. O mal, ele vai se encarnando nas mentalidades diferentes, opostas ao Evangelho. Aí está o grande elemento do mal. E as pessoas, quando são atingidas, se elas não mudam, não é? Seus paradigmas, não? Sempre gostam de uma palavra difícil, mas se procurarmos no dicionário, nós vamos perceber que paradigma é modelo. Nós criamos um modelo e às vezes a vida inteira nós queremos ficar com aquele modelo. Precisamos transformar modelos, transformar paradigmas. E o grande paradigma, né, é o Evangelho. É ele que transforma a nossa vida. E a gente ser mais feliz. E aí os nossos relacionamentos serão mais fraternos, mais solidários. Isso não significa que nós vamos ter que dizer amém para todas as coisas, mas saberemos como falar diante das oposições. E às vezes o calar, ele é pernicioso. E aqui eu vou encerrar, não é? E preciso, não é, aproximar do meu bispo e dizer a ele, agradecer o presente que ele me deu como padre. Não um presente simplesmente pessoal. Ele entregou para todos os padres um livrinho na Quinta-feira Santa, falando sobre o sacerdócio de inestimado valor. E eu não deixei este livro depositado na minha estante no meio de tantos livros que eu tenho. Eu já li e já meditei de inestimar o valor de um cardeal da igreja, para dizer, cuidado, Padre, anuncie o Evangelho com todas as consequências do Evangelho, denuncie, desmascare o erro, não seja como um cachorro mudo que é incapaz de ladrar. Anuncie, fale, aonde está o erro? Desmascare. Não está agredindo as pessoas, desmascare. Agora saiba que por causa disso será criticado, será desacreditado e será perseguido. Mas a Escritura diz: cuidado quando todos os elogiarem. Assim fez os vossos antepassados com os falsos profetas. Pronto. Não precisa de mais nada.